pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Antes de começarmos o nosso vídeo, quero pedir a sua contribuição, o seu apoio com a gente aqui. Se inscreva no nosso canal, aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas, tá bom? Dá essa força pra gente aí, pra gente continuar produzindo vídeos de qualidade aqui no nosso canal para você, tá bom? Conto contigo, corre lá, se inscreve, curta, compartilha com mais pessoas esse vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Max, estamos juntos aqui com mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Estamos começando o mês de novembro, né? 2022. Eu quero contar uma história para você que aconteceu exatamente no mês de novembro, há muito tempo atrás. Uma história emocionante, uma história verdadeira, uma história emocionante, contada por um grande rabino. Trata-se de Rabi Yehudá Kefas, na Espanha. Ele contava essa história que aconteceu na Espanha há um tempo atrás, há alguns anos atrás, a história de um povo judeu revolucionários, um povo que lutava pela sua liberdade, pela expressão da sua fé naquele lugar, naquelas cidades da Espanha, né? E aconteceu no ano de 1525, na época passava por um período de transição, principalmente religiosa e social, né? Era o reinado de Fernando II de Aragão, né? Se você pesquisar aí no YouTube ou no Google, você vai conseguir entender um pouco a história de Fernando II de Aragão. Esse rei, esse ditador, ele era muito cruel com o povo judeu. Naquela época, o povo judeu não tinha uma livre liberdade para expressar sua fé. E aconteceu que teve uma época, um período exatamente no mês de novembro, um período em que eles ficaram refém por causa do crescimento do povo judeu naquelas terras da Espanha. E segundo conta Rabi Yehudá Kefas, diz que ele mandou prender alguns judeus, né? Mandou colocar uma estátua de Zeus na frente de uma sinagoga, a sinagoga mais importante sefaradita que tinha na época, e ele mandou colocar uma estátua bem na frente da sinagoga sefaradita. E isso que corrobora exatamente uma transgressão muito grande da Torá, né, para aquela época. E mandou prender alguns líderes, né? Ele mandou prender 16 judeus por desobediência, porque os judeus não poderia simplesmente seguir, né, a religião da época, que era o cristianismo, que era uma religião muito forte na época, e tinha várias inquisições em cima disso, e eles não poderiam de jeito nenhum simplesmente seguir essa religião, já que o judaísmo, além dela ter uma questão muito forte cultural e religiosa, ela não se adequa, né? Mas mesmo assim, muitos judeus daquela época sofreram muito, muitos foram presos, muitos foram atacados e muitos perderam, né, as suas casas, seus bens, suas empresas. E desses 16 judeus que foram presos, aconteceu algo assim incrível, né? Dentro desse reinado de Fernando II de Aragão, quando ele manda prender esses 16 judeus lá naquela cadeia, acontece algo incrível naquela época. A primeira coisa que aconteceu foi que aconteceu uma chuva muito grande. E assim nos conta o livro. Eu estava até inclusive lendo esse livro ontem e fazendo assim uma comparação com alguns tempos atrás, de que como que acontecia uma espécie de julgamento para o povo judeu daquela época, né? E acontecia o seguinte: sempre no período de Shabat chovia, né? E naquela época o rei mandou colocar aquela estátua de Zeus
Se você ainda não sabe quem é Zeus, é esse ser aqui, ó. Esse é Zeus, ser da mitologia grega, que é o mesmo Deus, que Deus e Zeus são o mesmo, né? Deus e Zeus são a mesma pessoa. Esse ser sentado com a lança de longínquo na mão, ele é Zeus, é o Deus, é a mesma pessoa, e os judeus não adoram Deus, nem Zeus, que é a mesma coisa. Ao longo de muitos anos, eles sofreram muito por causa exatamente das perseguições, das mortes, em vista que muitos judeus foram mortos naquela época. Nós estamos falando do ano 1525. E o que acontece? Aquele novo decreto na lei daqueles judeus, que aqueles que se converteram para o cristianismo, eles não estavam satisfeitos e eles também não tinham voz naquela época. Então, o cristianismo recebia todos os dias, 18 horas, um sacristão nas casas dos judeus, a fim de cristianizar aqueles judeus. Então, era recebido na casa de cada um dos judeus um sacristão, um padre que ia lá para rezar missa às 18 horas. E aquilo confrontava com o horário do Shabat. Até que um grande rabino da época chamado Yaakov Azaria, ele não gostava daquilo e ele começou a fazer pedidos para o Eterno. Ele era um cabalista, também começou a fazer pedidos, orações para o Eterno, para que aquilo se cessasse, porque a idolatria estava muito grande no meio daquele povo. E então, esse novo decreto, essa nova lei dos judeus, né, que foram convertidos para o cristianismo, que recebia ali os padres às 18 horas nas suas casas, o que aconteceu? Certa vez, contando essa história, o que aconteceu? Uma vez, o sacristão lá, um padre, chegou na casa do judeu e estava acontecendo o Shabat. E eles foram alertados e proibidos de fazer o Shabat. Então, o que acontece naquela época? O padre chega, o sacristão chega na casa e está acontecendo o Shabat naquela casa. Dentro daquela casa, acontecendo ali o Shabat. Eles começam a cantar o Lehadodi, começa cantando o Lehadodi, e quando eles entram no corredor para dar acesso à sala onde estava acontecendo o Shabat, uma luz muito forte aparece, uma luz tremenda, muito forte, e deixou esses dois padres, né, rabinos lá, padres, sei lá, cegos, né, esses padres cegos, os sacristãos, né, cegos, ficaram cegos, caíram no chão cegos, sem saber o que estava acontecendo. Na casa do rabino, do irmão do Yaakov, Azaria, eles fazendo o Shabat, um homem estava na frente da casa, apareceu na frente da casa, com uma espada na mão muito grande, falando que eles estavam proibidos de entrar, de passar para dentro da casa onde estava acontecendo ali o Shabat, né? E aí o que acontece? Aquele homem de branco ali, uma espécie de um guardião, né? Estava naquele momento com aquela espada, pediu para eles correrem, e eles correram cerca de uns 500 metros, né? E quando foram dialogar com os soldados para poder explicar o que tinha acontecido, a mente deles ficaram confusa, trocaram a mente deles. Eles conseguiram falar o que estava acontecendo. Diz que tinha um homem muito alto, de branco, ali na frente, na porta da entrada daquela pequena sinagoga, daquela pequena carral, e eles pediram, e esse homem de branco pediu para que os padres ali saíssem imediatamente, né? E ali foi verdadeiro milagre que tinha acontecido naquele momento, que eles não conseguiram explicar, tá? E sobre o salão onde eles estavam fazendo o Shabat, né, guardando o Shabat,
já outros povos, né, parentes já do Yaakov, Azarias, eles foram surpreendidos, né? Porque quando os soldados chegaram para levar aqueles judeus que estavam lá presos naquele salão, era um salão onde eles guardavam o Shabat, e ali, naquele lugar, naquele local, os soldados entraram, invadiram aquele local, começaram a quebrar tudo, destruir tudo, não encontraram ninguém, não conseguiram encontrar ninguém dentro do salão, como se o povo tivesse ficado invisível, né? E foi o tempo que deu para eles saírem em fuga, aqueles povos, os judeus que estavam lá, né? Como se aqueles povos estivessem invisíveis, né? Como se eles estivessem invisíveis. Antes disso, eles tinham feito uma reza, uma prece muito forte, cabalística, naquela época, né? Foi uma reza muito impactante para eles ali, pedindo para que o Eterno protegesse cada um deles, né? Naquela época. Impressionante. E o que aconteceu, segundo o livro, né? E também segundo conta Rabi Yehuda Kefas, o que aconteceu naquela época com aquela imagem de Zeus? O que aconteceu naquela época da imagem de Zeus? Há alguns dias não chovia. Não chovia alguns dias ali. E aquela estátua, ela ficava em cima de uma base de concreto. Tinha uma base de concreto, onde ela ficava em cima. E ela tinha mais ou menos quase 3 metros de altura. Sim, 3 metros de altura, né, e 2 de largura. E naquela chuva tremenda, aquela chuva forte que deu ali em frente àquela sinagoga, aquela imagem, ela veio a cair no chão, e a chuva tão forte que rolou aquela imagem para fora da sinagoga, caindo dentro de um barranco, depois de um esgoto, um barranco profundo, né? E assim nos conta essa história de que naquela mesma noite as paredes da cadeia onde estavam aqueles judeus, 16 judeus presos ali, as paredes elas caíram, né? O filho do Yaakov, Azarias, correu para falar para um subordinado do rei Fernando II de Aragão, de que o povo judeu ia ficar lá, iriam permanecer na cidade e não iriam embora dali. E que eles iriam continuar na cidade, iriam continuar morando ali. E anos e anos depois, eles continuaram morando naquele período, alguns anos depois que se levantaram grandes outros judeus, rabinos importantes, né, pensadores, formadores de opiniões, importantíssimos naquela época na Espanha, e eles tinham uma influência muito grande, né? Logo depois que isso já foi anos depois que alguns judeus foram embora e retornaram de novo para as terras lá da Espanha, para algumas cidades, né? E isso mostra o quê? Mostra a força, o poder que a gente tem quando a gente deposita a nossa fé, a nossa confiança no Eterno, no Criador de todas as coisas, no Elohim. Há muitos e muitos anos, né, outros povos começaram a presenciar essas histórias que foram passando também para outras gerações e outros povos. E assim a gente consegue entender uma interpretação bem mais clara das histórias dos judeus da Espanha, sefaraditas, né, ali interpretado pelo Rabi Yehuda Kefas, que foi um grande rabino também. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa força para nós aí, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. Esse é o nosso vídeo de hoje. Como a gente está falando no mês de novembro, nada melhor do que contar essa história para vocês aí, que estão sempre aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço para você, tudo de bom. Desejo para você um mês abençoado, iluminado, tudo de bom para você. Até a próxima. Tchau, tchau.